E o tema de nós hoje é fé na soberania e bondade do Senhor. Ou seja, precisamos ter uma fé e confiança que Deus é soberano, que tem o controle de tudo, e que essa soberania ela é exercida em bondade, em benignidade, porque Deus é amor. E o tema do livro é a soberania e bondade do Senhor transformam a tragédia individual em bênção nacional por meio da fé. No caso, na fé desta família que nós vimos, na fé de Ruth, na fé de Boaz. Ruth, uma moabita, e Boaz, um judeu temente a Deus. Tudo isso trouxe uma transformação não somente para eles, a tragédia individual, mas também em bênção nacional, atingiu até a nação, e vamos ver que até o mundo e nossas vidas hoje. Muito bem, no capítulo 1, nós vimos que a soberania e bondade do Senhor usam a tragédia nacional e individual. Então essa soberania e bondade do Senhor, ela está conduzindo, usando a tragédia nacional. Vamos lembrar que nós estávamos na época dos juízes, período dos juízes, aqui está desenrolando, um período onde Israel não estava se submetendo a Deus, então tinha uma vida cíclica, como nós podemos ter hoje, né? Estava servindo ao Senhor, caía em pecado de idolatria. Israel sofria o resultado disso, a escravidão. Se arrependia, clamava ao Senhor, Deus levantava um juiz para defendê-los e libertá-los. Israel era libertado, Israel servia ao Senhor, só que voltava a cair, e isso ia fazendo um ciclo. Um ciclo que nós podemos identificar até em nossas vidas. Momentos altos, momentos baixos, momentos de comunhão com o Senhor, momentos longe de Deus, mas sempre havendo arrependimento e retorno, e perdão da parte de Deus e bênção. Então, é isso que nós temos que visualizar, esse ensinamento. E o capítulo 1 mostrou esse aspecto. Deus permitiu uma tragédia nacional. Por quê? Porque Israel estava em pecado. Isso fez com que aquela família fugisse do juízo de Deus em Belém e fosse para Moabe. Como se isso fosse trazer uma solução. Pelo contrário, trouxe ainda maior condenação, maior juízo, se afastando de Deus. Capítulo 2. A soberania e bondade do Senhor oferecem circunstâncias de apoio, de restauração, através das circunstâncias que estavam ocorrendo. Isso trazendo um sustento para a fé de Ruth, que estava tendo uma fé resoluta, decidida. Então tudo está iniciando esse restabelecimento com a iniciativa de fé de Ruth, uma fé resoluta. Daí chegamos no capítulo 3. A soberania e bondade do Senhor mantém a expectativa da fé. Eles tinham uma expectativa de que Deus iria trazer esse ciclo de volta na vida deles. Apesar dos planos humanos serem obstáculos. Lembra que os planos humanos começaram com uma decisão errada. Sai de Belém e vai para Moabe. Depois, Noemi começa a falar para as noras, não, fica aqui. E não era isso. Depois, elas chegam lá
E Noemi, com toda aquela amargura de coração, acusando a Deus, não assumindo o seu pecado, mas Deus agindo através de Ruth para que ela pudesse ser restaurada. Isso foi criando uma expectativa em Ruth e abrindo os olhos de Noemi com relação a isso, uma expectativa. E é isso que foi desenrolando no nosso capítulo 3, onde nós vemos a fé mantendo essa expectativa. Capítulo 4. A soberania e bondade do Senhor garantem a recompensa da fé, que é esse ciclo de retornar, ser libertado e estar servindo ao Senhor, estar em paz com Ele. Então a soberania do Senhor garante a recompensa da fé resoluta de Ruth, revertendo a tragédia de Noemi em bênção nacional. Tá? Nós vamos ver a questão da bênção nacional que está no texto de hoje. Ok? Muito bem, estamos encerrando o capítulo 4. Capítulo 4, versículo 18 ao 22. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom. 19. Esrom gerou Arão. E Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. Muito bem. Uma genealogia. Uma genealogia, volta no 18, que volta lá em Pérez, atingindo 10 gerações. São 10 gerações aqui apresentadas. E Pérez era filho de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Começa lá atrás. Começa com promessas lá atrás. E nós vamos daqui a pouco olhar alguns aspectos importantes disso. Primeiro vamos dar uma visualizada naquilo que está envolvendo esta mensagem. A bênção nacional para Israel é encontrada no descendente do filho de Noemi. Vamos lembrar, porque está sendo no nosso livro, chama filho de Noemi e não filho de Ruth, por causa da lei do levirato. Então, como Noemi já era velha, aquele filho estava suprindo a ela. Tá? Nós estudamos isso durante os vários capítulos. Então esse filho de Noemi, quem é? Em quem chegou? No rei Davi, cuja genealogia é dada como testemunho do quê? Da soberania e da bondade do Senhor. E como que foi essa soberania e essa bondade demonstrada no nosso livro? Quando chegamos aqui nesse ponto, vimos que Obed, o filho do levirato, né, que deveria ser filho de Malom, correto? Vimos que Obed foi bênção para Boaz, porque Boaz, por temor ao Senhor, à lei do Senhor, ele resgatou, ele foi parente resgatador, que resgatou, casando-se com Ruth. Abençoou Ruth, que desde o início está com uma fé resoluta. E abençoou Noemi na sua restauração e prazer de viver, porque ela estava amarga com a vida. Estão lembrados disso? Pois aquela criança, Obed, representava uma dádiva especial de Deus. Capítulo 4, versículo 14, Bia. Volta o 14.
Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito. Lembra que ela estava acusando a Deus? Agora ela tem que bendizer a Deus, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador. Por isso também é chamado filho de Noemi. E seja afamado em Israel o nome deste. Como que o nome deste seria afamado? Chegando no rei Davi. Tá? Obed trouxe bênçãos a Belém. A Belém era uma cidadezinha pequenininha. Belém Efrata, dos efrateus. Trouxe bênção a Israel, a nação. E trouxe bênção ao mundo todo, como nós vamos ver. Como que ele trouxe bênção a Belém? Obed traria fama ao nome da sua cidade natal. O nome de fama ao nome de Elimeleque, ao nome de Malom, que quase desapareceu de Israel. Mas Obed tornaria esse nome conhecido e traria glória a Belém. Vamos lembrar disso? Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Profecia do profeta Miqueias a respeito do nascimento do filho de Davi, Jesus. E tu, Belém Efrata, está falando dessa Belém, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Os efrateus são da tribo de Judá, mas só que uma cidadezinha pequena, insignificante. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. Olha a bênção estendida, a soberania e a bondade. Note, e a soberania de Deus como? Isso é uma profecia. Nós estamos aqui 600, 500 anos antes de Cristo, e dando a cidade do nascimento dele, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Como que esse rei, filho de Davi, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade? Como que ele é eterno? Porque ele é o próprio Deus, o Verbo encarnado. Ok? Muito bem. É evidente que isso ocorreu através da vida do rei Davi e de Jesus Cristo, o filho de Davi. Esse era um termo muito conhecido na época de Cristo, o filho de Davi. Era uma questão sempre levantada. Por causa do quê? Do pacto davídico. Que Deus prometeu a Davi que o filho dele teria um trono eterno, para sempre. Isso não seria possível na pessoa de Salomão. Trono eterno e para sempre. Seria possível somente naquele que é o próprio Deus encarnado, o Messias de Israel. Aí sim. Obed foi bênção também para Israel. Obed foi avô de Davi, o rei, um dos maiores governantes de Israel. Quando o nome de Davi é mencionado, normalmente nós pensamos no quê? Golias, Batseba. Esses são os dois grandes assuntos, né, que vem à mente o Davi. Agora, sem dúvida, Davi cometeu um pecado muito grande, sem a menor dúvida. Mas, sem dúvida também, ele foi um grande homem de fé. Olhando a história dele, nós vemos isso. Ele foi usado por Deus para edificar o reino a Israel. Como que foi isso? Com muitas vitórias sobre os inimigos de Israel. Nós vemos sequências de batalhas e mais batalhas e vitórias de Davi. Vemos isso também na expansão de sua herança territorial, conquistando territórios para a nação de Israel. Acima de tudo isso, a expansão do culto a Deus. Vamos lembrar que os povos da volta eram pagãos. Agora vamos lembrar um pouquinho da vida de Davi. Davi, ele escreveu cânticos de
de adoração para os levitas. Aqueles levitas da tribo Levi, que o pessoal hoje, os que cantam, chamam de levita, né? Não existe isso, gente. Levita era uma tribo responsável pela adoração, tá? Então nós vemos Davi escrevendo cânticos de adoração, vemos Davi criando instrumentos musicais para os levitas louvarem. Nós vemos que Davi passou a vida toda ajuntando riquezas para construir o templo para Deus. Vemos que Deus deu o projeto do templo para Davi, de modo que Salomão, filho de Davi, pudesse executar a obra. Já tinha o projeto, já tinha os materiais, já tinha o dinheiro. Então nós vemos que a vida de Davi foi o seguinte: se ele tivesse na mão uma harpa, ele servia a Deus. Se ele tivesse um inário, ele servia a Deus. Se ele tivesse uma funda, ele servia a Deus. Se ele tivesse uma espada, ele servia a Deus. Se ele tivesse um cetro, ele servia a Deus. A maior bênção, a maior coisa que Deus fez por Davi, não foi as vitórias das guerras, nem tampouco as riquezas para construir o templo, mas foi ser o antepassado do Messias, o filho de Davi. Essa é a maior bênção. Davi sabia que o Messias viria da tribo de Judá. Isso estava profetizado lá em Gênesis 49. Põe lá, Gênesis 49, versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Está falando da tribo de Judá. 9. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Versículo 10. O cetro, o rei, não se arredará de Judá. O rei vai ser da tribo de Judá. Nem o bastão de entre seus pés. Vai ser alguém que vai nascer, que vai ser juiz. Até que venha Siló, objeto da adoração a Deus, ou seja, o próprio Deus. E a ele obedecerão os povos. Está falando do reino. Tá? Essa é a maior bênção. Essa genealogia, aonde a tragédia nacional se torna bênção nacional, através do filho de Davi. Estamos estudando Mateus. Vimos já a oposição da nação de Israel e a rejeição da nação de Israel a quem? Ao filho de Davi, que estava revelado no Gênesis, como vimos aí, que estava revelado nos profetas do Antigo Testamento, que no livro de Ruth é totalmente estabelecido e orientado para a direção a ele, e eles rejeitaram. Mas nós, hoje, sabemos muito mais a respeito da soberania de Deus e da bondade de Deus pela sua palavra do que eles. E cada vez que nós nos afastamos de Deus, estamos em oposição e em rejeição também. É muito fácil nós olharmos para a nação de Israel e dizer, e criticá-los: olha, que povo incrédulo. Se nós temos mais a revelação de Deus do que eles, isso nos faz mais incrédulos do que eles quando estamos em oposição. Então é algo que temos a meditar nisso. Então, Davi, ele sabia
que viria da tribo de Judá, mas ele não sabia de qual família seria. Quem era a família da tribo de Judá, né? Quem seria a família escolhida? E Deus escolheu quem? A família de Davi. Dali iria se levantar o Messias, o Redentor, o Resgatador. Nós estamos vendo sobre resgatador em Ruth, né? Que é sombra da obra de resgate do Senhor Jesus. Isso seria, e nesse caso, esse Redentor seria conhecido como o Filho de Davi. Essa é a maior bênção. Obed teria um filho chamado Jessé. Jessé teria 8 filhos, sendo que o mais novo seria Davi, o rei. Temos que olhar para uma outra coisa. Da próxima vez que nós olharmos para uma criança, lembre-se que Deus pode ter um grande futuro planejado para essa criança. Daí o livro de Ruth encerrar com uma pequena genealogia de 10 gerações, tendo no ápice dessa genealogia o rei Davi. Lembrando que a lei em Deuteronômio 23:3 determina que os moabitas não deveriam entrar para a congregação do Senhor. E Ruth era uma moabita, nem ainda a sua 10ª geração. Temos 10 gerações ali. Em 10 gerações, volta lá no 18. Essas são as gerações de Pérez. Pérez, Esrom, 19. Esrom, Ram e Aminadab, 20. Aminadab, Nazon, Salmão, 21. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou Obed. Entrou aqui. Não teve 10 gerações. Deus alterou tudo através da sua soberania e bondade, derramando graça, derramando um favor imerecido, como derrama sobre nós, um favor imerecido. Portanto, nós não devemos subestimar o poder da graça de Deus em sua soberania e bondade. Eu estava lendo, não sei que época, em que lugar exatamente, mas tinha um professor, naquele tempo antigo, onde tinha todo aquele respeito pelos professores em sala de aula, né, que não existe mais, mas que ele chegava na sala de aula e ele tirava o chapéu para os alunos, porque ele dizia que entre aqueles alunos poderia ter algum presidente, algum futuro imperador, alguém ali. Então ele já tirava o chapéu, porque uma daquelas crianças podia ser. E essa é uma realidade. Se nós pensarmos muitas vezes, dentro do nosso contexto, das nossas vidas, muitas vezes a gente estava numa situação lá atrás, e hoje está numa situação melhor, que a gente nem esperava um dia chegar. É a soberania de Deus, não deixa de ser, é a bondade de Deus, é a graça de Deus sendo derramada. Muito bem. Só que para nós compreendermos todo esse desenrolar, precisamos visualizar essa genealogia também em Mateus. Nós vimos aqui. Agora vamos comparar com Mateus, que é a mesma genealogia. Só que lá tem algumas informações que não estão aqui. Tá? Mateus capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, o Messias, o Rei, filho de Davi, filho de Abraão. Note, a promessa foi feita a Abraão, terra, nação e bênção. Depois, o aspecto de nação foi renovado
e confirmado em Davi, no pacto davídico. E aqui ele está relembrando os pactos, gente. Jesus, filho de Davi, porque foi prometido a Davi, filho de Abraão, que foi prometido uma nação para Abraão. Foi prometido um reino para Davi, um rei. Só que tudo isso começa aonde, gente? Lá na queda do homem, onde Deus demonstra lá a soberania e bondade dele. Logo após a queda, nós temos Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência, Satanás, e o descendente da mulher, que é o filho de Abraão, que é o filho de Davi. Este descendente da mulher te ferirá a cabeça, Satanás, e tu, Satanás, lhe ferirás ao calcanhar. Tudo começa lá atrás, a demonstração da soberania e bondade do Senhor, em graça. E os homens lutam para que essa graça seja tirada de Deus e do seu agente da graça, Jesus, o filho de Davi. Israel não aceitou o filho de Davi. A grande massa do cristianismo não aceita, porque quando chega em Gênesis 3,15, eles dizem que é Maria. Mas a promessa foi feita a Abraão, foi feita a Adão, foi feita a Abraão, foi feita a Davi. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como falando de muitos, porém de um só, e ao teu descendente, no singular, que é Cristo, e não é Maria. Então nós pegamos a maior religião do mundo, Igreja Católica Apostólica Romana, e vemos que ela está totalmente enganada desde o princípio da Escritura. Não é Maria, é Cristo. Então eles depositam a fé em Maria, como se Maria fosse a resgatadora e a mediadora. E não é. Quem é apresentado como intercessor, mediador e resgatador é Cristo. Isso tem que ficar muito claro, não só para nós, mas também para vocês ouvintes que estão nos seguindo hoje. Muito bem. E quando nós chegamos aqui em Abraão e em Davi, nós vemos que esse pacto é estabelecido da parte de Deus, um pacto incondicional. Salmo 89, versículo 29. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Deus falando para Davi. Ele está fazendo uma promessa. 30. Se os teus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, está falando da nação de Israel, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, longe de Deus, como em diversos momentos eles estiveram e estão agora. 32. Então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Juízo. Juízo. O que acontecia no período dos juízes? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Não, acho que o melhor é isso, acho que está certo isso aqui. Era quase que a democracia do Brasil. Cada um faz o que quer e acha o que quiser, desde que Deus fique fora. 33. Mas jamais retirarei dele a minha bondade. Apesar do juízo, ele não vai retirar a bondade.
nem desmentirei a minha fidelidade. Ele deu a palavra dele. E Deus não é homem para mentir. 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Ele prometeu, ele vai cumprir. Aqui nós estamos diante de um divisor de águas, agora não do catolicismo, dos protestantes. Porque nós pegamos a grande massa protestante milenista e eles defendem um rei reinando hoje no céu e negam esse reino estabelecido aqui na terra. Notem, nós falamos, no mundo tem muito cristão, maior religião no mundo. A maior fatia é católica. A segunda fatia são os reformados. E os reformados negam essa base aqui. Tá? Isso não é doutrina reformada, está escrito. Então nós temos que seguir o quê? A palavra de Deus. 35. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? 36. A sua posteridade durará para sempre. Como que vai durar para sempre, gente? É necessário que o Cristo, o Messias, seja o próprio Deus, o Verbo encarnado, para que possa se cumprir esse para sempre. O seu trono como sol perante mim. 37. Ele será estabelecido para sempre, esse trono, como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Ele vai cumprir. Não tem por onde. Hebreus, capítulo 6, versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Note, tem duas coisas envolvidas aqui. A promessa a Abraão e a palavra dele, que ele jurou por si mesmo. É a garantia, é o penhor. O que vai garantir que ele vai fazer o que ele prometeu a Abraão? Ele jurou por si mesmo. Então tem duas coisas em jogo aqui. O que ele prometeu a Abraão e a sua palavra. Certo? Versículo 18. Para que mediante duas coisas imutáveis, o que ele prometeu a Abraão e a sua palavra, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, creiamos que tudo isso vai ser cumprido, que já corremos para o refúgio, já estamos com Ele, já estamos em comunhão com Ele, fazemos parte do corpo de Cristo, a fim de lançar mão da esperança proposta. Note, é impossível que Deus minta. Se é impossível que Deus minta quanto a essas questões que estão sendo levantadas, significa que a base doutrinária milenista e a base doutrinária romanista é falsa. Precisamos crer naquilo que Deus fala e naquilo que Deus promete. Precisamos ter uma fé sadia na palavra de Deus. Mateus, volta lá, capítulo 1. Livro da gerou Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, versículo 2. Abraão gerou Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Até aqui não está lá no texto de Ruth. 3. Judá gerou de Tamar a Pérez. A genealogia de Ruth começa em Pérez. Começa a partir daqui. Mas notem que ele, aqui Mateus, ele explica o acontecimento. De quem é? De Tamar. Quem é Tamar? Ela havia casado com o filho de Judá.
o filho morreu. Ela pediu a lei do levirato, casou com outro filho. O outro filho não quis gerar filho com ela, lançava semente na terra. Daí Judá falou para esperar o terceiro filho ter idade para casar. O terceiro filho atingiu idade para casar e ele não deu em casamento para ela. O que ela fez? Foi lá na porta da cidade, se vestiu de prostituta, ocultando o rosto, e Judá gerou um filho com ela sem saber que era ela. Depois, quando ela foi acusada, escuta, ela está grávida. Como que ela está grávida? Viúva. E quem que é esse filho? Só que quando ela pegou os pertences de Judá como garantia, quando se prostituiu, quando levantou a acusação, ela levou os pertences dele. Aí, ela fez de maneira errada ele cumprir a lei do levirato, gerou um filho na família. E é esse filho da prostituição, é o Pérez. Notem, Deus ele não quer ocultar os pecados. Ele quer demonstrar a sua soberania e bondade e resgatar essas pessoas do pecado e poder trazer bênção, assim como foi com o Noemi. 4. Arã, Abinadab, Arã, Naasson, Salmão está lá no outro, né? 5. Salmão gerou de Raabe. Lá aquela prostituta de Jericó, que se converteu. Quem casou com ela? O Salmão. Quem nasceu desse casamento? O Boaz, o nosso herói aqui. Estão vendo? Soberania e bondade do Senhor. Levando graça. E graça é favor imerecido. Alguma dessas pessoas merecia? Não. Mas Deus está usando, está resgatando, está transformando? Está. E Obed gerou a Jessé, o pai de Davi. 6. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Ainda ele explica que é aquela lá, é daquela, da outra. Deixa eu ver se eu sigo mais um pouquinho. Não, até aí tá bom. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 11, para entender o desdobramento genealógico, de genealogia. 1 Crônicas 17, 11. Há de ser, olha Deus fazendo a promessa para Davi: quando os teus dias se cumprirem e tiveres que ir para junto de teus pais quando você morrer, então farei levantar depois de ti o teu descendente. A promessa que foi feita para Abraão, a promessa que foi feita para Adão. O descendente, que será dos teus filhos, ó plural aqui, filhos, não seu filho, seus filhos no plural. Isso é muito importante, gente, para entender o cumprimento da promessa de Deus. Quem são os filhos de Davi? Natã e Salomão. De Natã, nós temos a genealogia que chega em Maria. De Salomão, aqui chega em José. Dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. O reino já foi estabelecido? Não. Os filhos foram gerados? Foram. A descendência desses filhos já aconteceram? Já. O filho de Davi já esteve aqui nesse mundo? Já. Mas ele prometeu que volta para estabelecer o reino. Esse reino não é o reino dos nossos corações, como dizem. Ah, Jesus reinando em mim. Não está isso na Bíblia, gente. O que está na Bíblia é isso aqui. Não confundir rei com senhor.
Jesus é o Senhor da minha vida, do meu coração. Ótimo, isso sim, isso é igreja. Agora, rei de Israel é outra coisa. Estão compreendendo onde está a diferença? Está aqui. Muito bem. Lucas, capítulo 2, versículo 31. Lucas 2? Será que eu não estou errado? Deixa eu ver aqui. Anotei. 3:31. Está falando da genealogia de Maria. Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá. Este é filho de Natã. Dos teus filhos, está lá em Crônicas. Filho de Davi. Bem claro, né? Bem claro. Muito bem. Com isso, nós chegamos aqui diante de uma genealogia de sangue e uma genealogia legal. A de Maria de sangue e a de José legal. Muito bem. Só que eu quero que vocês visualizem os aspectos proféticos do sangue e os aspectos proféticos da lei. Tá? Vamos ver os aspectos proféticos do sangue. Isaías 7,14. Profético. Lá em Isaías, 700 anos antes de Jesus. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Não é natural, um sinal, um milagre. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel, Deus conosco. A virgem. Essa virgem não poderia ser qualquer virgem. Tinha que ser o quê? Da tribo de Judá. Tinha que ser não só da tribo de Judá, mas descendente de Davi. Essa virgem é quem? A mulher, lá de Gênesis 3,15. Certo? Deus conosco. O verbo encarnado. E esse Deus conosco, ele é Deus homem. Isaías 9,6. Porque o menino nos nasceu. O menino nasceu? Já nasceu. Um filho se nos deu. O filho foi dado? Já foi dado. O governo está sobre seus ombros? Não. Ele não está sentado em Jerusalém reinando. Essa parte ele cumpriu ainda. E o seu nome será, quando estiver lá em Jerusalém sentado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. 7. Para que se aumente o seu governo no reino prometido e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, para quem foi prometido, e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Ele volta como juiz. Ele veio primeira vinda como servo, a segunda vinda como juiz, a primeira vinda como cordeiro, a segunda vinda como leão. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto, vai fazer, vai ser cumprido. Então, Deus conosco, Deus homem. Também um rei humilde, que não foi aceito, foi rejeitado. Zacarias 9,9. Tudo isso é Antigo Testamento, profecia, gente. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí veio o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, na qual a nação não reconheceu o cumprimento dessa profecia. É interessante como o sistema de interpretação alegórico conduz as pessoas a absurdos. Eu vi uma pregação de um pastor do Rio de Janeiro, lá em Atibaia, era de ficar assustado. Ele pregou sobre a entrada de Jesus em Jerusalém.
Ele falou: Jesus é o Senhor e o jumentinho é o crente. E a pregação foi todo o tempo, toda sobre o jumentinho que é o crente. Como que faz, gente? Nós não podemos dar asas à nossa criatividade fora da palavra de Deus. Fazer da palavra de Deus um trampolim para fazer afirmações absurdas. Deuteronômio, capítulo 18, vai falar sobre o profeta. 18, 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Quem está falando? Deuteronômio, Moisés. Ele está prometendo um profeta semelhante a Moisés. Interessante que o povo judeu se vangloria da lei mosaica, Moisés. O que Moisés fez, o que Moisés foi, sim, é muito importante, mas é sombra de algo maior. Ele é sombra de um profeta maior do que ele. Versículo 19. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que Moisés estava declarando naquele momento, que ele falar em meu nome, ele é profeta, disso lhe pedirei contas. E Deus está pedindo conta. Toda incredulidade fica debaixo do juízo de Deus, debaixo do juízo da própria lei mosaica que condena. Note, Jesus, nós estudamos Hebreus já. E Hebreus ele é apresentado como o quê? Profeta, sacerdote e rei. 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Vamos antecipar esse ponto aqui. Aqui profeta, aqui rei e sacerdote. Zacarias 6, 12 e 13. E diz-lhe assim, diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Guardem esse ponto aqui que nós vamos ver mais dados sobre isso. Ele brotará do seu lugar, edificará o templo do Senhor. Sacerdote, templo. 13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono. O pai é rei também. E dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios, rei e sacerdote. E ele é o profeta. E nós estudamos isso em Hebreus: profeta, sacerdote e rei. Tá? Então nós vemos tudo cumprido em cima de quem? Do filho de Davi. Se fazendo o que? Bênção nacional e bênção para o mundo, para as nossas vidas. Encerrando esse lado de cá, Lucas 3, 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava: filho de José, filho de Eli. Só que Eli não era o pai de José, Eli era o pai de Maria. Mas como se cuidava na época, como era o costume da época, punha-se o nome do marido. Porque não era costume entrar em genealogia ao nome de mulher. Ok? Muito bem. Isso fecha esse lado aqui. O aspecto de Natã, o aspecto de sangue, o aspecto de Jesus ter uma ligação de sangue com Davi. Agora vamos ver os aspectos legais. Salomão, filho de Davi, como já vimos, ele deveria nascer aonde? Em Belém, já vimos isso. Miqueias 5:2. Ele deveria ser o quê? Um rebento, vimos agora um rebento, um renovo. Vamos ver isso daí. Um rebento de Jessé. Isso está sendo profetizado. Tá? Isaías 11:1.
de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Vocês já viram, tem eucalipto plantado ali em cima. Uma árvore de eucalipto, que você corta. Aonde nasce o rebento, o renovo? No tronco, brotinho. Mas esse rebento, o renovo sai da onde? Da raiz. Porque ele não está entrando na existência do mundo, porque é Deus encarnado, é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então ele nasce da raiz, ele não nasce do tronco. Está falando de Jesus Cristo. Compreenderam? Então, o rebento de Jessé está ligando com o nosso texto em Ruth, com Obed, o filho dele, Jessé. O renovo justo, Jeremias 23:5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi, olha a promessa feita lá atrás, um renovo justo, um rebento justo. Não há justo nem sequer um, só que esse nasce santo. Esse nasce sem o pecado, porque ele não é gerado por outro homem que transmite o pecado. Por isso, o dogma dos santos está errado, porque não existe possibilidade de alguém nascer santo, gente. Todos nascem contaminados pelo pecado. Somente o unigênito, o único gerado pelo Espírito Santo é capaz de nascer santo. Por isso ele é justo, renovo justo. E rei que é, ele é rei, reinará, ele vai cumprir isso, e agirá sabiamente, e executará juízo e justiça na terra. Opa, não é no céu, não é no trono que está à destra do Pai lá no céu, não, é na terra. Mateus 1,16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o Messias. Detalhe: José, marido de Maria, da qual, não dos quais, não foi de José e Maria, foi só de Maria. Da qual, só de Maria, porque ele é o justo, ele é o verbo encarnado, ele não é gerado por José. Muito bem, tudo isso está cumprindo o quê? Tudo aquilo que o livro de Ruth faz sombra para chegar nesse clímax, é isso aqui. Só que nós estamos agora no momento dos parênteses. Tudo isso de reino não está diretamente prometido para nós, a igreja. Para nós é prometido que é uma pátria celestial. Só que isso não estava revelado no Antigo Testamento. Não tinha essa revelação. Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, nós os gentios, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Sem derramamento de sangue não tem perdão de pecados. Nós somos alcançados pelo sangue de Cristo. Fomos restaurados, resgatados pelo sangue de Cristo. 14. Porque Ele é a nossa paz. Nós éramos inimigos de Deus. Tá? Tanto que a nossa pregação do Evangelho é uma pregação pacificadora, para fazer paz entre Deus e o homem que crê. O qual de ambos fez um, judeus e gentios, fez um novo grupo, o corpo de Cristo, a igreja. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, tirou a inimizade. 15. Aboliu na sua carne, ou seja, ele tomou sobre si todos os nossos pecados, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, porque a lei nos condenava,
para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, nascido de novo, fazendo a paz. A igreja. Capítulo 3, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, Paulo falando a respeito de si próprio, me foi dada esta graça de pregar aos gentios. Ele é o apóstolo dos gentios. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Messias. 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério. A dispensação da igreja, que era um mistério para os profetas do Antigo Testamento. Não tem nada disso revelado lá atrás. Tá? Então, a dispensação, nós somos dispensacionalistas, está aqui, ó. A dispensação do mistério, a dispensação da igreja, a dispensação da superabundante graça. Dispensação, está na Bíblia. Desde os séculos, oculto em Deus, não para os homens, que criou todas as coisas. 10. Para que pela igreja, que é o mistério, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora nos principados e potestades nos lugares celestiais. O mundo jaz no maligno, o príncipe deste mundo é Satanás. Só que a nossa salvação, as nossas bênçãos estão nos lugares celestiais. E nos lugares celestiais é que são atacadas pelas hostes malignas. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Olha só, esse propósito que está tudo, que está acontecendo, está debaixo da sua soberania. Não é porque não deu certo da nação de Israel aceitar Jesus como seu Messias, veio um plano B, que é a igreja. Não é isso. Eterno propósito estabeleceu no Messias Jesus, nosso Senhor. Deus é soberano. Ele não perde o controle em hora nenhuma de nada. 12. Pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Através de Jesus temos acesso direto ao trono da glória do Pai. Cada vez que oramos, a bênção sendo derramada. Começou lá com a Ruth, o Boaz, o Obed, chegou no rei Davi, chegou em Jesus Cristo, chegou em nós. Soberania e bondade. Deus conduzindo tudo até cada um de nós. Mas esse reino ainda será estabelecido. Apocalipse 19, 6. Estamos encerrando. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Glorificado seja Deus, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Está falando do reino milenar. 8. Volta no 7, vou ler isso aí. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Nós somos a noiva, a igreja. Jesus é o noivo. Chegou o casamento, cuja esposa já é esposa. Então, no reino milenar, já é esposa. Assim mesmo já se ataviou. A igreja já é esposa. Ele está vindo plantar o reino com a esposa. Então a doutrina pós-milenista deitou aqui, acabou. Ele está voltando com a esposa. Ele não está vindo buscar a esposa. Está vindo com a esposa. Estão entendendo? 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, da igreja. Aí está tratando dos galardões. Muito bem, versículo 13. Está vestido com manto tinto de sangue, está voltando. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. É Jesus. 14.
E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de vinho finíssimo, branco e puro. Quem que é esse exército, gente? Que está vestido dessa maneira? A esposa, que é a noiva hoje, a igreja. 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir o quê? As nações, para implantar o reino aqui na terra. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Ele vai reger aqui desse mundo. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Vai voltar como juiz, como leão. 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Claro como a luz. Basta perguntar. A soberania e a bondade do Senhor. É necessário o quê? Fé. Mas uma fé com conteúdo. Uma fé crendo no que Ele prometeu. Não de frutos da construção de mentes geniosas aí. Está na Bíblia. Precisamos crer nisso. Aguardar por isso. E por nossa fé, como Ruth, pois, uma fé resoluta, aguardando do Senhor aquilo que Ele prometeu. Ela recebeu, e nós vamos receber, certamente não por nossos méritos, porque não temos. Amém. Que o Senhor nos ajude. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Renata, faz uma oração para nós. Senhor Deus, obrigada por mais esse domingo, né? Estamos aqui todos reunidos. Que o Senhor possa estar nos ajudando, dando cada vez mais entendimento, mais sabedoria, né? Para podermos seguir em frente, né? Nos caminhos do Senhor. Oro por todos os irmãos, né? Por todos, por saúde, paz, né? Possamos ter uma semana abençoada. Glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado com plena soberania e bondade, se manifestou na pessoa de Deus, o Filho, Jesus Cristo, de quem recebemos superabundante graça, e que nos garante o nosso resgate na pessoa de Deus, o Espírito Santo, que nos cela, nos guarda, nos consola e nos ensina. Assim seja com a tua igreja, agora e sempre. Amém. Amém. Ok, meus irmãos.